Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de prospecção sísmica, essa aula número 8. Né? Hoje temos um tema extremamente especial, garanto que vão gostar. Então vai deixando já o seu like para facilitar o crescimento do canal. Se no final não gostar, pode tirar o like, não faz mal, vai ser lamentável, mas pronto, é a vida. Se não gostar, é uma questão de ser sincero. Né? Mas eu acredito que vão gostar, vão gostar. E nesse caso, garanto que de fato é uma mais-valia que vocês permaneçam ali e assistam a aula. Portanto, vamos começar. Né? O tema de hoje será sobre velocidades de ondas sísmicas nas rochas. Né? Claro, tem que ser nas rochas porque é a nossa área de formação. O que nós estamos a dizer, meu senhor? A princípio que a propriedade mais importante das rochas é a velocidade de propagação, né? Particularmente das ondas longitudinais, ou seja, das ondas P, que são as mais rápidas e as primeiras a serem registradas, né? Ou seja, nós sabemos que o método sísmico funciona com o tempo, né? Ela analisa o tempo de propagação da nossa onda em subsuperfície. Mas só que nós sabemos que o tempo em si não serve para poder fazer com que nós possamos tirar ilações sobre o comportamento da subsuperfície. Dali a necessidade de nós podermos ter um parâmetro que nos facilita tirar algumas conclusões sobre o comportamento da nossa geologia atravessada, onde está a geologia de interesse. Então daí surge esse parâmetro velocidade que de forma muito específica nos oferece grandes possibilidades de tirar muitas conclusões sobre o comportamento da subsuperfície. Por isso que é considerada como um dos parâmetros mais importante da sísmica, né? É um dos parâmetros mais importantes da sísmica. Então vamos perceber com mais detalhe porque dessa importância. As características da reflexão e refração da onda sísmica dependem principalmente dos contrastes de velocidades envolvidos através da fronteira. O conhecimento das velocidades das ondas nas rochas é a base para a interpretação sísmica, né? Então essa frase de forma muito específica podemos dizer que o fenômeno de reflexão e de refração depende da velocidade. O que isso significa? Vamos lá tentar explicar de forma mais específica. Nós sabemos que o nosso sinal atravessa a subsuperfície, ou seja, se propaga em subsuperfície. Só que esse sinal, durante a sua propagação, pode sofrer o fenômeno de reflexão ou então o fenômeno de refração. Para que ele sofra esse fenômeno, durante a sua propagação, ele deve encontrar comportamentos geológicos diferentes. E quando nós estamos a falar de comportamentos geológicos diferentes, estamos a falar rochas diferentes que têm especificidades em termos de propriedades físicas e químicas diferentes. E se as rochas tiverem propriedades físicas e químicas diferentes, com certeza suas velocidades também serão diferentes. Então, estamos a tentar fazer entender que o fenômeno de reflexão e o fenômeno de refração só acontece quando a onda tem velocidade ou quando a onda encontra camadas com velocidades diferentes e ali ele pode sofrer o fenômeno de reflexão, então de transmissão, em termos específicos podemos falar de refração. Então daí já a necessidade de perceber que então se nós não encontramos velocidades diferentes, não haverá esse fenômeno. Não haverá porque estamos a falar da mesma camada, se a velocidade é a mesma, então não haverá contraste de impedância acústica. Se não houver contraste de impedância acústica, não haverá o fenômeno de reflexão. A onda vai continuar a se propagar até encontrar uma interface com um comportamento diferente. Então espero que isso tenha ficado claro. Por que é um parâmetro importante para a questão da interpretação? Bem, nós sabemos que com o tempo nós não podemos tentar falar, não, aqui nessa rocha a onda durou mais em termos de propagação, nesta durou menos, então isso significa que aqui durou mais essa rocha, porque a questão da duração do tempo pode estar envolvido questões relacionadas ao tamanho, né, ao comprimento, à largura da camada em si. Então não é confiável que nós possamos tirar conclusões colocando a questão do tempo em causa. Mas já a velocidade, nós sabemos que os nossos materiais têm velocidade já conhecida. Nós já conhecemos
a velocidade das areias, de muitas rochas magmáticas, metamórficas. Então, se nós conhecermos a velocidade de um determinado material, mesmo não conhecendo esse material, nós conseguimos dizer que material é, porque nós já conhecemos a velocidade dos materiais de forma tabelada. Né? Então, espero que essa informação também tenha ficado bem clara, e temos exemplos sobre velocidade dos diferentes materiais adiante. Então, um bocadinho de paciência. Atenção que vamos ter uma aula que vamos falar sobre as ondas sísmicas com mais especificidade, mas hoje vamos falar simplesmente da velocidade das ondas sísmicas. Mas nós sabemos que a velocidade das ondas sísmicas podem se separar em dois grupos, né? As ondas de volume e as ondas superficiais. Atenção que as ondas superficiais não têm um impacto muito grande na atividade sísmica, né? Porque não são parâmetros que nos dão informações pertinentes. Claro, eles podem funcionar como sinais como ruído, mas ele não oferece informações que sejam relevantes na atividade sísmica. Daí a pouca necessidade ou então interesse de serem estudados. Mas já as ondas S e a onda P são ondas extremamente importantes, porque são ondas que estão ligadas com as informações que nós de fato pretendemos. Se olharmos para a primeira imagem, temos ali a onda P, né, que significa onda longitudinal, e à esquerda, a segunda imagem, melhor, à direita, a segunda imagem, nós temos as ondas S, né, chamadas de ondas transversais. Ou seja, as ondas P, chamadas de onda longitudinal, têm uma característica específica. Qual é? A onda se propaga numa direção e as partículas que compõem essa mesma onda vibram exatamente na mesma direção. Se vocês puderem observar, vão perceber que a onda está se propagar para a direita, né? E as partículas vibram exatamente nessa mesma direção. Então, essa onda que tem essa característica, nós chamamos de ondas longitudinais, ou simplesmente chamamos de onda P, né? É a letra dada para simbolizar este tipo de onda de forma simplificada. Já as ondas S, chamadas de ondas transversais, né, são as ondas que nós temos a propagação numa direção da onda, e já as partículas vibram numa direção diferente. Se nós tentarmos observar a segunda imagem, vamos perceber que a onda tende a se propagar para a direita, né? Ele vai para a direita, mas já as partículas estão a vibrar de cima para baixo, né? Estão a vibrar no sentido na direção perpendicular da propagação da onda. Então, essa característica da onda nós chamamos de onda S. As duas ondas são importantes para a atividade sísmica, nos ajudam a tirar informações sobre o comportamento da subsuperfície, mas a mais importante entre as duas é a onda P, porque além dele ser mais universal, porque ele se propaga em meios sólidos e meios líquidos, ou está em fluidos. Já a onda S só se propaga em meios sólidos. Também essa é uma diferença que podemos aqui destacar, mas as duas nos ajudam a tirar conclusões importantes sobre o comportamento da subsuperfície. Então, dando sequência. Aqui temos as fórmulas das duas ondas que eu acabei de fazer referência, que é a onda P e a onda S. Atenção que a onda P vai ser igual a raiz quadrada daquela expressão K, que significa módulo de volume, somando 4 sobre 3, né, que multiplica o coeficiente de rigidez, né, coeficiente de rigidez, conforme é a legenda, sobre a densidade, né? Essa é a fórmula que nós utilizamos. Já a fórmula abaixo, aí já a seguir é desenvolvimento da fórmula da onda P, né? Mas pronto, na aula de onda sísmica vamos falar dessas duas ondas com mais profundidade. Hoje vamos falar simplesmente da velocidade da onda sísmica de forma generalizada, né? A onda P tem aí a fórmula. Já abaixo nós temos a velocidade da onda S. A velocidade da onda S vai ser a raiz quadrada de coeficiente de rigidez sobre a densidade. O que acontece? Se você observarem na onda S, vamos perceber uma coisa muito curiosa. Qual é a coisa curiosa? Já pensaram? Vou dar alguns milissegundos, né? Tempo calculado em milissegundos em sísmica. Então, vou dar uns milissegundos para vocês poderem analisar. Pronto, já passou o tempo. Conseguiram adivinhar qual é a coisa curiosa que nós temos na fórmula da onda S, desculpa? É o coeficiente de rigidez. Estamos a perceber que a rigidez, estamos a falar do comportamento rígido mesmo do material, né? Estamos a falar da solidez do material em si.
Então, quando um determinado material geológico apresentar uma rigidez maior, né, quanto mais sólido for o material, maior será a nossa velocidade da onda S. Isso significa que se o nosso coeficiente de rigidez for zero, a onda S também será zero. E isso já nos faz compreender por que a onda S não se propaga em meios líquidos, né, nem nos fluidos. Porque ele depende da rigidez do material. E nós sabemos que os fluidos não têm esta característica, né? Não tem este comportamento. Portanto, daí a razão de não terem a velocidade S, né? De forma muito breve. Em virtude da variedade composicional, textural, de porosidade e do fluido nos poros, nas rochas diferem quanto os módulos elásticos e densidade e, portanto, quanto às suas velocidades sísmicas. O que isso significa? O que essa frase está tentando nos dizer? Essa frase está tentando nos falar que a variedade do comportamento da nossa rocha vai depender da textura, né? Vai depender da porosidade em si, dos fluidos que nós temos nos poros, ou seja, a velocidade também vai depender desses todos os elementos. Então, se a velocidade, atenção, vamos prestar bem atenção nesse aspecto, se a velocidade depende do comportamento da rocha e a rocha em si depende da textura, da composição, da porosidade, dos fluidos que nós temos nos poros. Ainda vamos falar sobre a questão da dependência com mais detalhe. Então, isso nos faz perceber que as suas velocidades também vão depender desses todos os comportamentos, dos módulos elásticos, né? Dos módulos elásticos e das densidades. Módulos elásticos também vamos ter um tema a falar sobre isso, com mais detalhe e mais propriedade. Então, isso nos faz perceber que a velocidade em si também vai estar condicionada a esses parâmetros que nós acabamos aqui de sublinhar. Lembrar que textura tem a ver com a forma como os grãos, né? Ou então como é que a nossa rocha está organizada. Nós podemos ter uma rocha com uma característica, ou podemos ter uma rocha composta por grãos, que esses grãos podem até compor também uma outra rocha, em termos de propriedade física e química sejam iguais, mas a forma como esses grãos vão se organizar pode também dar um outro comportamento à nossa rocha. Então, a forma como os grãos se organizam numa determinada rocha, eles dão um aspecto. Então, esse aspecto que chamamos de textura. E então, a textura também vai influenciar em grande medida as velocidades, além da questão da densidade, também vai influenciar, e os módulos elásticos também vão influenciar em grande medida. Mas, como eu já disse, daqui a pouco vamos falar sobre os fatores que influenciam nas velocidades sísmicas para podermos perceber com mais facilidade. Dando sequência, temos ali um ponto a seguir, dizer que as velocidades das ondas P e onda S são importantes por duas razões principais. Atenção, nós já falamos de várias razões, aqui se calhar vamos acrescentar, mas até se calhar vamos repetir, mas vamos ver o que temos aqui. São necessárias, né? São necessárias para a conversão de tempo de propagação de ondas sísmicas em profundidade. Ou seja, nós, durante o trabalho de aquisição sísmica, as informações que o nosso geofone ou então hidrofone captam, eles são captadas em tempo. Né? Essas informações são gravadas em tempo. Significa que durante o nosso trabalho de processamento do sinal, organização do sinal, essa coisa toda, tudo isso vai ser trabalhado em tempo. Agora, ao entregar essa interpretação ao especialista que vai fazer a perfuração, nós temos que converter em profundidade. Se nós entregarmos a secção sísmica, por exemplo, em tempo, corremos o risco de fazer uma perfuração de forma inadequada. Porque ele vai perfurar 20 minutos, vai perfurar 25 minutos. Nós temos que dizer que ele tem que perfurar X metros. Então, por isso é que nós temos que entregar a nossa secção sísmica em profundidade, para que ele possa perfurar, analisando a questão da profundidade, usando a unidade de metros, né? Então, quilômetros, ideia.
Então, daí a necessidade, porque com o valor do tempo, e nós conhecemos a questão da velocidade, né, que é um fator importante, nós podemos calcular espaço, porque nós sabemos que a velocidade é igual a espaço sobre tempo. Então, com essa fórmula básica da cinemática, nós podemos utilizar para fazer conversão dos nossos parâmetros, todos eles em profundidade, e o nosso especialista de perfuração vai ter facilidade de fazer essa análise. Elas fornecem uma indicação sobre sua litologia ou, em alguns casos, a natureza dos fluidos intersticiais nelas contidos. O que acontece? Nós falamos também sobre essa questão da litologia, o tipo de fluido. Então, se nós já temos uma tabela que já mostra o valor de velocidade de cada fluido, de cada material rochoso, e nós podemos com velocidade saber. Então vamos adiante explicar mais um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que esses dois pontos já ficou bem claro, porque é basicamente isso que eu tinha a dizer. Agora vamos falar sobre fatores que influenciam na velocidade das ondas sísmicas. Quais são esses fatores? Primeiro é o fluido, né? O primeiro fator é o fluido, e nós sabemos que o fluido vai influenciar porque diferentes fluidos têm velocidades diferentes, dali a questão de ter algum impacto no comportamento da velocidade, né? Porque até o mesmo tipo de fluido pode estar contaminado com um determinado material que faz também com que esse fluido tenha um comportamento diferente de um outro fluido que são praticamente da mesma natureza. Então, o fluido em si vai influenciar, porque até o fluido pode ser gás, pode ser líquido, e os líquidos são diferentes, também os gases com certeza são diferentes. Então, dali a necessidade dos fluidos terem alguma influência no comportamento. Mas sabemos que a questão do fluido vai influenciar mais as ondas P, que dependem também do fluido e da matriz da rocha, do que as ondas S, que só dependem da matriz ou então dos grãos, né? A pressão com certeza vai influenciar, porque rochas diferentes têm gases diferentes, têm fluido diferente, e esses fluidos vão ter a pressão diferente, e essa pressão também tende a influenciar no comportamento da velocidade. E nós sabemos também quanto mais profundo a nossa camada estiver, maior é a pressão, né? E quanto mais pressão, mais influência no comportamento da velocidade, e isso também é praticamente uma certeza. Soterramento. Soterramento tem a ver mais ou menos com a questão da profundidade. Ou seja, estamos a falar dos efeitos combinados de compactação e cimentação progressivas, né? Ou seja, quanto mais profundo, soterramento tem a ver mais ou menos com a questão da profundidade. Quanto mais profundo a rocha estiver, mais compacto a rocha vai estar, porque haverá maior número de camadas por cima. Se há mais camada por cima, há mais pressão. Se há mais pressão, então haverá mais compactação. E não basta a compactação, porque a rocha pode estar compacta, mas também tiver muitas aberturas, né? E o cimento é importante, porque o cimento vai fazer com que muitos desses espaços vazios sejam preenchidos por elementos ou detritos menores, e também acabam tendo alguma influência no comportamento da velocidade. E nós sabemos que a densidade também tem ligação direta com a velocidade, porque quanto mais densa for o material geológico, maior é a velocidade das ondas sísmicas, né? Então, a questão do soterramento, estamos a perceber que tem mais ligação direta com a velocidade do que inversa, porque quanto mais soterramento, mais compacto, mais denso, e quanto mais denso, maior é a velocidade. Isso também já ilustramos, né? A temperatura vai influenciar, porque a temperatura tem alguma influência na questão dos fluidos, tem alguma influência na questão da pressão, né? Quanto maior for a temperatura, vai influenciar na densidade, porque a densidade também tende a se fragilizar um bocadinho com a questão da temperatura, e isso com certeza vai ter alguma ligação direta com a questão da velocidade. Porosidade, a imagem a seguir, no slide a seguir, vamos tentar explicar com mais detalhe como é que a porosidade vai influenciar no comportamento geológico. Nessa imagem nós temos fórmula da densidade e da velocidade, né? Primeiro, a densidade da matriz, né? Ou melhor, a densidade total vai ser igual à densidade do fluido, então dos fluidos que compõem a rocha, estamos a medir a densidade, vezes a porosidade, né? Aí a letra grega significa, a letra grega φ significa porosidade, mais 1 menos
porosidade, fator nesse caso de densidade da matriz. Ou seja, a densidade da rocha, a densidade total, vai depender da densidade do líquido que essa rocha tem e da densidade da matriz que essa rocha também tem. Lembrando que a parte da matriz já é subtraindo a influência da porosidade, né? Estamos a falar praticamente da parte rochosa sem a influência da porosidade em si. Então, isso é importante também para percebermos o comportamento, a relação entre a densidade em si e a velocidade, porque nessa fórmula a seguir estamos a perceber que a velocidade total também de uma determinada rocha vai depender da velocidade da matriz e também da velocidade do fluido, né? Vm significa velocidade da matriz e Vf significa velocidade do fluido. E se observarmos bem a fórmula, vamos perceber que há uma ligação inversa entre a porosidade e a velocidade, porque quanto mais porosa for a rocha, menos densa essa rocha vai ser. E quanto menos densa, menor será a sua velocidade. Então, em termos subjetivos, é desta forma que assim podemos explicar. Se bem que a geologia é complexa, existem sempre exceções, mas em termos gerais, assim nós podemos explicar. Ok, porosidade, né? Falando da porosidade, ainda dentro dos fatores que influenciam a velocidade das ondas sísmicas. Porosidade, nós podemos dizer, existem duas porosidades, né? Tem a absoluta e tem a efetiva. Mas antes de entrarmos no mérito de absoluta e efetiva, vamos tentar explicar o que é a porosidade em si. A porosidade representa a capacidade que uma rocha, uma rocha tem de reter, né? De reter fluido. Ou seja, a capacidade que uma rocha tem de ter fluido dentro dela, né, nós chamamos de porosidade. Ou seja, para que um determinado material rochoso, um determinado material geológico retenha líquido ou fluido, ele precisa ter espaços abertos dentro dele. Então, estamos a dizer em termos de linguagens miúdas, né? Linguagem miúda aqui, a porosidade representa o conjunto de espaços abertos dentro de uma determinada rocha. Se a rocha não tiver espaço aberto, então não tem porosidade, né? Que é quase impossível, né? Mas, claro, a ideia é essa, espaços abertos. Se você observar na figura número 1, vamos perceber que temos aí os grãos, né? Os grãos representam já as partes sólidas que compõem a rocha, mas durante a sua agregação, vamos perceber que existem espaços abertos entre os grãos. Então, esses espaços abertos nós chamamos de porosidade, espaços abertos, porque é através desses espaços que nós podemos ter líquido, podemos ter gases a circular, ou também não a circular, simplesmente estarem ali. E vamos explicar já essa diferença também. Então, isso é que nós chamamos de porosidade. A porosidade pode ser aberta, ou pode ser absoluta, ou então efetiva. A porosidade é chamada de absoluta quando nós não estamos a levar em consideração o comportamento desse espaço aberto, ou então como está o espaço aberto. Ou seja, para nós o mais importante é que essa rocha tenha um conjunto de espaços, né? Espaço vazio dentro, e esses espaços estão ou não conectados, se esse espaço tem alguma coisa circulando ou não. Isso nós não queremos saber. Então, fazendo uma análise nesses termos, só olhando para os conjuntos de espaços abertos que existem, consoante a primeira imagem, por exemplo, nós temos aí os espaços abertos, né? Mas nós não queremos saber se estão ligados ou não. Então, se olhar na imagem número 3 também, temos na primeira imagem, nesse caso da 3, temos também conjunto de espaços abertos. Então, esse conjunto de espaços abertos numa determinada rocha chamamos de porosidade absoluta, né? Conjunto de espaços abertos. Conjunto de espaços abertos. Estão ou não ligados, isso não nos importa. Se há espaço aberto, então chamamos de porosidade absoluta, conjunto deles, né? Agora, a porosidade efetiva tem efetivamente a ver, passo o pleonasmo, tem a ver exatamente com a capacidade que esses espaços abertos têm de se conectar. Ou seja, se você observar a imagem número 2, vamos perceber que existem espaços abertos, né, nessa rocha, e só que esses espaços abertos estão interligados, né? Ou seja, existe conexão entre esses espaços abertos. Então, quando nós temos um material em que os espaços abertos estão conectados, nós chamamos de
porosidade efetiva, né, que é um termo que tem a ver já com a permeabilidade, se bem que a permeabilidade exige que haja alguma coisa circular nesses espaços abertos, porque se existir apenas espaços abertos, é porosidade efetiva, pode não ser permeabilidade. Então, se existir alguma coisa circular nesses espaços abertos, aí já falamos de permeabilidade. Mas só que é quase impossível você ter espaço aberto numa rocha e não tiver nada lá circular, né? Há sempre um fluido, aí um gás a circular, por isso é que a maior parte das vezes o termo porosidade efetiva é sinônimo de permeabilidade, né? Em termos concretos. Então é basicamente isso. Na imagem número 3 nós estamos a perceber que quanto maior forem os grãos, a possibilidade de nós termos a porosidade porosidade boa vai reduzindo, né? Boa é maior, atenção, quando temos grãos maiores, a porosidade também vai ser maior. Quando temos grãos finos, que significa que vai fazendo com que os espaços abertos vão diminuindo de tamanho, porque os espaços finos tendem a ficarem mais próximas uma das outras, então isso faz também com que a porosidade vai diminuir. Na imagem número 4, nós temos ali a ilustração real de uma rocha com uma porosidade extremamente boa. Um geólogo encontra isso na natureza, você não imagina como é que o coração mexe, né? Então, nós geólogos, de fato, nós não temos muitos problemas, né? Quer dizer, nós da área de geociências, eu posso dizer, não precisa comprar iPhone, um presente, não. Encontra uma rocha dessa na natureza, dá como presente, o geólogo te agradece a vida toda, né? Tamanho dos grãos, né? Vamos falar aqui de alguns parâmetros que influenciam na porosidade. Primeiro, tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos vão ser decisivos, porque eu já expliquei. Quanto maior forem os grãos, a possibilidade de nós termos espaços abertos maior é cada vez mais evidente, né? Então, a questão dos grãos, quanto maior forem os grãos, maior é a porosidade, de forma assim, superficial. E quanto menor, com certeza haverá menos espaços abertos, porque os menores tendem a fechar mais. Então, também estamos a ver que os grãos, não basta ter espaços abertos, mas temos que saber também a granulometria desses elementos. O impacto dos grãos, atenção que a questão dos grãos vão depender de como é que esses grãos estão organizados de forma linear, vão ter um comportamento, de forma angular, vão ter outro comportamento. Se for de forma linear, a possibilidade de ter maior porosidade é maior. E se for de forma angular, com certeza acaba reduzindo a questão dos espaços abertos, também acaba influenciando na dificuldade da porosidade. Então, são algumas dicas que eu posso dar para ter em conta. A cimentação. A cimentação, estamos a dizer que se existe espaços abertos, com certeza esses espaços abertos vão ser ocupados por grãos mais finos do que os grãos da matriz, né? Então, isso implica dizer que esses grãos mais finos que os grãos da matriz que acabam preenchendo espaços vazios, chamamos de cimento. Então, esse cimento também vai influenciar na porosidade, porque se fechar todo o espaço que supostamente estava aberto, com certeza não haverá mais espaço aberto propriamente dito. Então, aí vamos ter já alguma dificuldade. E não só, né, o tipo de cimento também que vai preencher também tem alguma influência, porque, por exemplo, se esses espaços abertos for preenchido, por exemplo, por areias, né, conforme podemos ver na imagem número 3, se nós colocarmos aí areia, deitando areia nessa matriz, vamos perceber que ao tentamos deitar a água ou colocar água, vamos ter comportamento diferente, como é que a água vai circular. Se você colocar argila, o comportamento vai ser diferente. Então, o tipo de cimento, com certeza, também vai influenciar. Meteorização. Estamos a falar de processos físicos e químicos que acabam danificando as rochas. Então, também vão ter alguma influência na questão da porosidade, porque eles acabam criando um impacto positivo ou negativo para a porosidade, que pode servir no aumento ou diminuição da porosidade, dependentemente do fenômeno da meteorização que está a dar em causa, então vai influenciar também. Lixiviação. Estamos a falar de extração de elementos químicos por intermédio de líquidos que vão passando, vão circulando numa determinada rocha. Então, isso também vai influenciar na questão da porosidade, porque a alteração da composição química ou do comportamento químico, ou então até da questão da característica, né, do material em si, isso também vai fazer com que a porosidade vai adotando alguns comportamentos diferentes.
Quantidade e classes de argila. Nós sabemos que a argila é um dos principais inimigos da permeabilidade, né? Quanto maior for a quantidade de argila numa determinada rocha, maior é a dificuldade de um líquido atravessar dentro dessa mesma rocha. Então, dali, a questão da quantidade de argila numa determinada rocha sempre acaba sendo uma preocupação. Mesmo no petróleo, quanto na exploração de água, a argila é sempre uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça. Então, daí também a relação que eu posso fazer. Bem, além dos fatores que eu já acabei de citar que influenciam na questão da velocidade, tem outros fatores também. Por exemplo, a velocidade das ondas S depende somente das propriedades dos grãos da matriz e da sua textura, enquanto a velocidade da onda P também influenciada pelos fluidos nos poros, né? Isso nós já explicamos, que a onda S depende somente dos grãos que constituem a rocha. Nesse caso estamos a falar que pode depender, se calhar, da textura ou como é que esses grãos estão organizados. Já as ondas P, além de depender dos grãos, da textura em si, depende também dos fluidos que vão circular nos poros. Também nós já explicamos isso. Atenção que a velocidade das rochas podem ser medidas in situ, por meio das medidas de campo, ou no laboratório usando-se amostras de rocha, né? Isso não tem explicação quase nenhuma. Nós sabemos que a velocidade pode ser medida utilizando métodos de diagrafia, por exemplo, a partir do poço. Isso é que nós podemos falar de medidas in situ. E já a outra possibilidade também de medir, além de utilizar as técnicas de sísmica, a velocidade pode ser medida com a amostra de rocha levando no laboratório e fazendo as medidas e percebendo que tipo de rocha se trata. Já, se nós conseguimos perceber que tipo de rocha é, podemos também já saber a velocidade dessa rocha. Então, é outra forma também de medir a velocidade, né? Atenuação da energia sísmica ao longo da trajetória do raio, né? Vamos tentar perceber de que forma é que a energia da onda pode ser atenuada. Nós já citamos vários parâmetros que influenciam, mas aqui é praticamente para reforçar. Tem o seguinte: quando um impulso sísmico se propaga através de um meio homogêneo, a energia original é transmitida pela fonte, distribui-se segundo uma envoltória esférica à frente de onda, com um raio que se expande com o tempo. Ou seja, quando a onda se propaga, isso é fácil de explicar, ele tende a se propagar como uma esfera, né? Ele tende a se propagar em forma de círculo, né? Tende a se propagar de forma de círculo. À medida que a onda vai se propagando, o círculo vai aumentando, vai se expandindo, né? O círculo vai se expandindo. Só que aqui diz que se o raio da frente de onda for T, a quantidade de energia contida em uma unidade de área da casca estamos a falar praticamente do círculo mais a periferia possível, será essa, né? Energia sobre 4πr². R que significa o nosso raio, né? Com o aumento da distância ao longo da trajetória de um raio, a energia nele contida decai em função de 1/r², por causa do efeito de espalhamento geométrico, né, da energia. Ou seja, o que acontece? À medida que a onda vai se propagando, né, acontece um fenômeno chamado espalhamento geométrico, né? Então a onda vai se espalhando. E o R é o nosso raio. O raio significa que a medida é a distância entre o ponto da excitação da onda, onde a onda foi provocada, até ao círculo mais distante possível da propagação da nossa onda. Então, quanto maior for este raio, o espalhamento geométrico também vai ser maior. Então, a energia vai perdendo intensidade. Se vai perdendo intensidade, a energia vai se desgastando, vai se desgastando e, com o tempo, com certeza, pode provocar a eliminação da onda em si, ou não vai existir mais a onda, porque praticamente já não tem energia suficiente para poder continuar a se propagar, porque o fenômeno de espalhamento geométrico acaba gastando toda a energia. Uma outra causa da perda de energia ao longo da trajetória de um raio deve-se ao fato de que, mesmo com as baixas tensões envolvidas, o terreno é imperfeitamente elástico em sua resposta à passagem das ondas sísmicas, né? A energia elástica é gradualmente absorvida pelo meio
em razão das perdas friccionais internas, levando finalmente ao desaparecimento total da perturbação sísmica, né? O que acontece? À medida que a onda vai se propagando, nós sabemos que a rocha em si tem um comportamento elástico, e esse comportamento imperfeitamente elástico vai fazer com que haja a absorção da onda, né? A onda vai sendo absorvida aos poucos, porque ele vai chocando com as partículas, vai chocando com o material, e esse material vai provocando desgaste na nossa onda. E quanto mais essa onda vai se desgastando, menos energia ele vai tendo, e com o tempo vai perder. Então, além do fenômeno de espalhamento geométrico, né, por causa da distância em relação ao ponto onde ele foi provocado, existe também essa questão de chocar com as matérias que existem à sua volta e vão gastando a sua energia e fazendo com que ele chegue num ponto que já não tenha força suficiente para continuar a se propagar. Então, essa também é outra informação importante. Ou seja, chegamos nos exemplos, né? Aqui vamos mostrar alguns exemplos da velocidade das ondas P. Infelizmente só temos aqui exemplos ainda das ondas P em relação a alguns materiais. Temos aqui materiais inconsolidados, né? Primeiro vamos começar com materiais inconsolidados. Tem material terrestre e tem à direita a velocidade P desses materiais. A velocidade P, quando já falamos que é a velocidade mais importante no trabalho da sísmica, sendo ela as primeiras a serem captadas e as primeiras a chegarem no nosso geofone. Essas velocidades estão a ser analisadas em quilômetros por segundo, né? Quilômetros por segundo. Temos aí, por exemplo, areia, né? Areia seca, porque a areia pode ser úmida, seca, pode ser molhada. Então, temos aí areia seca. Areia seca, a sua velocidade normalmente varia entre 0,5 na minha cabeça. Aliás, entre 0,2 a 1 km por segundo, né? Temos aí a variação da velocidade da onda das areias, né? Nesse caso, areias saturadas em água. Temos a seguir a argila. Temos aí a velocidade das rochas sedimentares, começando com arenito. Temos arenito terciário. Atenção que nós sabemos que pode ser areia, mas as areias têm comportamento diferente, porque as areias também tiveram surgimentos diferentes em termos de tempo geológico. Por isso é que nós aí temos areias terciárias, que surgiram nessa idade geológica. Então tem um comportamento ou tem alguma característica diferente, apesar de que em termos de granulometria terem características de areia. Daí a necessidade de se observar porque que tem também velocidade diferente. Tem o quartzito cambriano, calcário, dolomite, sal, nerita. Bem, essa tabela não tem nada para explicar, por isso que eu estou aqui a pular, porque é só observar a rocha em causa e observar a sua velocidade, nesse caso à direita. Para facilitar, aconselho dar uma pausa, fazer uma leitura mais serena, ver as velocidades, tentar memorizar. Memorizem pelo menos umas 2 ou 3 rochas, a sua velocidade. No outro dia, volta a assistir, faça o mesmo exercício. Com o tempo, todas essas velocidades poderão ficar na sua cabeça, que eu acho uma mais-valia, né? Eu também tenho feito o mesmo exercício, ainda não tenho memorizado todas essas velocidades, porque eu já tenho de algumas, mas não de todas. Então, dou conselhos que você memorize, lendo com mais calma, dando pausa no vídeo. Claro, se achar que neste momento da sua formação, essas informações são importantes, né? Temos aí das rochas metamórficas e magmáticas ou ígneas, né? Temos aí o material e as velocidades. Vamos perceber uma coisa muito curiosa: se vocês observarem aqui nas rochas sedimentares, as velocidades estão por aí 2, né? 2, 5, 6, quer dizer, não tem velocidade entre 2 e 6, assim podemos dizer que é o máximo, né? 2 e 6. Mas se vocês observarem aqui nas rochas graníticas, gabbro e rochas ultramáficas, a velocidade já começa a partir dos 5,5. Por que essa curiosidade? Por quê? Responde, vamos dar uma avaliação muito rápida. Quem consegue responder? Pronto, acho que você errou, né? Errou por quê? Eu não sei não, mas pronto, é a densidade, né? Nós sabemos que rochas ígneas e metamórficas são rochas com densidades maiores em relação a rochas sedimentares. Então nós já falamos, lembra, há pouco tempo eu falei que a velocidade depende também da densidade. Quanto maior for a densidade, maior é a velocidade. Então daí a justificativa porque que essas rochas têm essa velocidade
porque em termos de densidade eles têm maiores densidade. Fluido nos polos, né? Também temos aí para ar, por exemplo, está aí a velocidade é de 0,3 km por segundo. Para água, para gelo, para petróleo, temos aí a velocidade 1400, né? Para falar metros por segundo, por exemplo. Estamos a falar de quilômetros por segundo, está por 1,4 o máximo. E temos outros materiais como aço, ferro, alumínio, isso é só para complementar, né? Também tem essas velocidades que temos aí descrita. Bem, com certeza tem outra rocha, tem outra velocidade, isso é só para exemplificar e percebo que incentivo vocês a pesquisarem mais, tentarem buscar mais sobre os diferentes que eu se calhar não citei e tenta acrescentar naquilo que você já acabou de aprender aqui. Bem, de forma resumida, posso dizer que hoje falamos sobre velocidade das rochas ou velocidade de ondas sísmicas nas rochas, fatores que influenciam, como é que essa energia é atenuada, né? Como é que a energia da velocidade da onda em si é atenuada, as ondas, a velocidade em diferentes materiais. Para realçar que falamos que velocidade é um parâmetro importante porque ele nos ajuda a fazer conversão de tempo em profundidade, porque profundidade é o que nós de fato precisamos saber. Fatores que influenciam na velocidade, temos a questão dos fluidos, a pressão, o soterramento, a questão da temperatura, a porosidade. Então, são alguns dos fatores que têm uma influência grande e muito grande na questão da velocidade. Temos a questão da atenuação, falamos que a questão da atenuação pode ser provocada pelo fenômeno, então, pelo efeito de espalhamento elétrico, ou então pode sofrer pelo fato de que a nossa geologia é imperfeitamente elástica. Então, a elasticidade em si acaba criando uma certa absorção da rocha. E sobre a velocidade de alguns sedimentos, nós falamos dos arenitos, que é só a velocidade dos materiais não consolidados, por exemplo, ou dos sedimentares, que podemos dizer que, em suma, nesses materiais que têm pouca densidade, a velocidade varia de 2 a 6 km por segundo. Podemos destacar aqui o petróleo, que tem um máximo de 1,4 km por segundo, e temos outros materiais também que têm outras velocidades. Então, basicamente é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se faltou alguma coisa sobre velocidade de onda sísmica na rocha, coloquem nos comentários. Lembrar que eu vou falar sobre onda sísmica de forma mais generalizada, falando da característica das ondas, esses todos os detalhes, como frequência, período, essa coisa toda, vamos falar. Mas coloque aí a sua opinião. Se tiver algum tema também que você acha que quer ver esclarecida, deixa ali, que eu agradeceria bastante. Alguma crítica, opinião, seja lá o que for, deixa ali. Vai ajudar no meu crescimento, com certeza. E tem ali o meu Facebook, né? O meu Facebook, praticamente eu não faço publicações de matérias de geociência, mas se alguém tiver alguma dúvida que achar que pode me consultar no meu Facebook, tem aí. Eu tenho meu blog também, que eu não faço publicações de matérias relacionadas à geociência, mas também pode visitar o meu blog, tem lá temas interessantes sobre o dia a dia e pronto, acredito que vai ser uma mais-valia. Bem, para hoje é tudo. Acabou, que triste, né? Pronto, até a próxima e boa sorte.